Jogos de ida da Libertadores na semana passada foram assim. Fluminense e Inter empataram em 2-2 no Maracanã. Boca Juniors e Palmeiras ficaram no 0-0. Esse jogo lá na Argentina teve registros de casos de racismo. Algo que se repete na Libertadores e na Sul-Americana. Neste ano, nessas duas competições, a Conmebol registrou o maior número de denúncias de racismo de todos os tempos. Uma estatística que expõe a triste e criminosa atitude de quem usa o futebol para espalhar preconceito. Gente, muita gente, diversidade, algo tão visível e mesmo assim ignorado por alguns. De frente para a torcida toda, ele fez um gesto do animal, né? Parecido com um macaco. Por que você tá chorando? Eu senti como se ele tivesse tomado uma surra, né? Racismo. Essa provocação existe, sim. Mas acho que isso é algo do futebol. É crucial que a Conmebol dialogue com quem governa, com quem está dentro dos clubes, para que eles entendam essa questão de educação, conscientização e retirem da cabeça que isso é algo cultural, que sempre existiu e que o futebol permite. Mas esse é um caminho difícil e longo. O fim das restrições provocadas pela pandemia trouxe o torcedor de volta aos estádios e uma aceleração nos atos de injúria racial. Antes de 2022, o Observatório monitorava 5 ou 6 denúncias de racismo nos torneios sul-americanos. Em 2022, esse número chegou a 18 denúncias, seja na Libertadores, seja na Sul-Americana. Em 2023, a temporada nem terminou e já há um desagradável recorde registrado. 21 casos de racismo, 13 na Libertadores e 8 na Sul-Americana, espalhados em 6 dos 10 países da América do Sul com clubes nessas competições. E com um detalhe, esse levantamento é apenas em jogos com times brasileiros. Em apenas um deles, o ato racista foi cometido por um torcedor brasileiro. Você é o macaco do Marcelo Carvalho é responsável pelo Observatório da Discriminação Racial no Futebol. Viu o Brasil avançar mais do que os vizinhos na discussão em torno do racismo e acha que essa é uma das causas para o aumento nos registros. À medida que a gente vai dialogando sobre racismo no Brasil, a gente vai conscientizando jogadores e torcedores. A partir do momento que a gente vai conscientizando esses atores, essas pessoas começam a perceber e a denunciar casos que antes passavam desapercebidos. O caso mais recente aconteceu aqui em La Bombonera durante a semifinal da Libertadores entre Boca Juniors e Palmeiras. Mais uma vez, torcedores argentinos resolveram atacar os brasileiros com injúrias racistas. Antes do início da partida, um pequeno grupo de torcedores provocava os palmeirenses. E um deles mostrava a tela do celular onde se via a mensagem macaco. Depois do fim do jogo, um menino que estava em um dos camarotes fez gestos racistas. Greta Pena dirige o Instituto Nacional contra a Discriminação do governo argentino. O INAD tem feito campanhas com os clubes e com a AFA, Associação de Futebol Argentino, para tentar mudar o panorama de intolerância racial no esporte. Os argentinos e argentinas pensamos ou sostenemos simbolicamente. Os argentinos e argentinas sustentam simbolicamente que são pessoas brancas, algo que não é real. Calculamos que a Argentina tem 3 milhões de pessoas afrodescendentes, além dos povos originários. De pueblos originários. Dos 21 casos registrados neste ano, 9 tiveram punição da Conmebol. Os clubes dos torcedores responsáveis pelas injúrias receberam multa de $100 mil. Em 6 casos, foram obrigados ainda a promover campanhas contra o racismo.
Cerro Porteño e River Plate tiveram parte das arquibancadas bloqueadas em jogos da Conmebol. E no caso do Universitário de Lima, além de multa e da campanha, o preparador físico do clube foi suspenso por 10 jogos. Em São Paulo, Sebastián Avelino imitou um macaco para a torcida do Corinthians, em partida da Sul-Americana. Foi detido e passou 8 dias preso. Essa foi uma das 3 situações em que houve prisões motivadas por racismo. Todas aconteceram no Brasil. Os outros casos foram no Morumbi, quando São Paulo recebeu o São Lourenço e 2 argentinos foram presos depois de fazerem imitações de macacos para os brasileiros. Também foram liberados 8 dias depois. Um argentino que faz um delito em outro país. Um argentino que comete um delito fora do país está representando um clube e, acima de tudo, um país. Então, aquele que não cumpre a lei em outro país será severamente punido aqui. Além da sanção penal por ser um ato racista, nós temos um método muito importante, que é o direito de admissão. Essa pessoa fica proibida, por um tempo determinado, de ingressar em eventos esportivos. Segundo a APREVID, Agência de Prevenção à Violência no Esporte, atualmente mais de 3.000 pessoas estão proibidas de frequentar estádios na província de Buenos Aires. Infelizmente, não há informação sobre quantos seriam por atos racistas. Para tentar mudar essa mentalidade preconceituosa, a Conmebol fez uma parceria com o Observatório da Discriminação no Futebol. A gente não pode aqui no Brasil pensar que nós estamos andando na luta contra o racismo e os outros países achar que o Brasil está perseguindo eles. O observatório tem agido para demonstrar a importância da diversidade e do combate ao racismo, mas ainda esbarra na visão de dirigentes que se recusam, por exemplo, a aceitar punições esportivas mais graves para os clubes envolvidos e que possam inibir as ações dos racistas. Os clubes, os presidentes desses clubes não conseguem entender a gravidade que é o racismo. Então eles levam para a Conmebol em reuniões, em outros encontros, que a não aceitação, a perda de pontos por conta do racismo. Convencê-los é um dos passos importantes para impedir que o futebol siga dando campo ao preconceito. Por que você está chorando?